conforme o anunciado, a partir de agora vamos conversar com Camila Sadoc. Ela na qualidade de coordenadora técnica de análise de benefícios do INSS Alagoas. Queremos agradecer a gentileza dela de vir até o nosso programa, né? Para responder algumas perguntas. A gente vai começar falando sobre a reabertura da agência do INSS Arapiraca. Um problema que nós tivemos aí durante um ano aproximadamente, mas finalmente veio a reabertura. Seja bem-vinda, bom dia. Tudo funcionando como deveria em relação ao prédio de Arapiraca? Bom dia, José Rocha. Uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês e com todos os ouvintes. Prazer é nosso. Inicialmente, realmente, tem um prazo hoje de quase um ano que a agência, devido ao infortúnio, né? Nós tivemos o acontecimento de ter havido um incêndio na agência e obrigatoriamente houve a necessidade de fechamento e readequação dos serviços. A agência de Arapiraca passou a destrinchar os seus serviços para outras agências. A perícia médica começou a ser atendida em outras agências, a exemplo da agência de Craíbas, e o atendimento administrativo, ele passou a ser realizado em um local específico dentro do shopping, né, do Garden Shopping Arapiraca. Nesse momento, nós já tivemos a notícia de que houve a reabertura do prédio para atendimento da perícia médica federal, né? A perícia médica já está acontecendo. Entretanto, para o administrativo, nós ainda continuamos nos moldes anteriores, não é? As pessoas podem se dirigir ao guichê de atendimento do INSS no posto do shopping, certo? Mas para a perícia médica já retomou. Em breve, esperamos que retorne o atendimento administrativo dentro do prédio da agência do INSS em Arapiraca. Bom, então o prédio já está pronto. Na realidade, toda a reforma que tinha que passar, já passou, essa altura tudo tranquilo. As informações que nós temos que boa parte, né, já foi concluída e que faltam pequenas adequações, faltam adequações ainda. Certo. Então aquilo que estava funcionando fora, como em Craíbas, por exemplo, volta para Arapiraca. Ou está voltando aos poucos, né? Voltará para Arapiraca. O atendimento administrativo, José Rocha, como ele é descentralizado, na verdade, apesar que parte dele estava sendo realizado em Craíbas, ele também era realizado não exclusivamente em Craíbas, porque a questão da universalidade do atendimento permitia que o segurado, havendo necessidade, ele se deslocasse, né, se fosse pertinente para ele, para qualquer outra agência, e assim ele também seria atendido. A situação de Craíbas foi especificamente com relação à perícia médica. Certo. Por falar em perícia, a gente sabe que os médicos peritos ainda estão em greve, né? Eu sei que não é bem de responsabilidade do seu setor, até porque hoje eles são autônomos, não é verdade? Sim, são autônomos. É interessante até que a gente explique como é que é essa autonomia dos peritos médicos. Gostaria até de aproveitar esse momento para você explicar isso. Excelente oportunidade. Vejam, em janeiro de 2019, foi publicada a medida provisória 871. Essa medida provisória, ela trouxe várias novidades para a Previdência Social. Ela depois se tornou uma lei, foi convertida e hoje está em plena vigência. Um dos aspectos dessa inovação legislativa foi a autonomia funcional administrativa da perícia médica. Antes, quando nós falávamos em INSS, o entendimento social era muito claro de que os peritos faziam parte do quadro. De modo que até mesmo os concursos públicos, né, para ingresso no serviço da Previdência, sempre haviam vagas para os peritos médicos. Esse cenário, a partir da medida provisória 871 de janeiro de 2019, ele se alterou. Então, os peritos médicos, eles são peritos médicos federais, né? Então, assim, eles prestam serviço para o INSS como para outras instituições de âmbito federal. Mas eles têm total autonomia. O INSS hoje não faz gestão sobre frequência, assiduidade, né? Eles são prestadores de serviços, estão no comando da subsecretaria, tá certo, de perícias médicas federais. Eles são colaboradores. Naturalmente tem as regras a serem cumpridas, claro, né? A obrigatoriedade por parte deles. Em relação a essa questão da greve, então isso não tem nada a ver com o INSS. Não, a greve deles, ela tem total autonomia e está à parte, né, de qualquer relação com o INSS. O que aconteceu é uma coincidência, né, de nesse momento que os servidores do INSS estão em greve, também coincidiu de que os peritos médicos federais também iniciaram um movimento grevista também. Essa greve continua? Ela continua, nesse momento. Claro que um movimento de greve, ele tem atualizações, né, de acordo com as assembleias. Então, hoje, o movimento de greve dos servidores do INSS, e pelo que a gente tem notícia externa, né, da mídia, porque nós não participamos diretamente da perícia, né, dos movimentos, assembleias e tudo mais da Perícia Médica Federal, que eles também
Porém, da parte dos servidores, ela ainda continua, mas todos os dias tem novidades e pode ser que amanhã a gente já tenha outra informação, né? Mas, assim, nesse momento eles estão em greve. Agora, sem dúvida alguma, uma greve como essa, dos peritos, dos servidores, isso atrapalha o andamento dos trabalhos, né? Porque, em que pese hoje ser muita coisa através da internet, ou seja, online, mas depende muito do trabalho presencial ainda, não depende? O trabalho presencial das unidades, das agências, ele é realizado no atendimento de alguns agendamentos, né, que foram retomados alguns atendimentos presenciais. Primeiro foram suprimidos com a pandemia, não é? Tornou-se todos os atendimentos, agendamentos e requerimentos online. Nesse momento agora, nós estamos no momento de retomada. Então, foi novamente disponibilizado o serviço de agendamento para protocolo, né, pelo usuário de serviço, pelo cidadão diretamente nas agências. Esses serviços, eles continuam sendo realizados. Não obstante estejamos em greve, parte dos servidores estão atuando, porque é uma garantia, né, do próprio movimento de greve. Existe inclusive aquela determinação de 30% do efetivo que tem que trabalhar e tal. Isso deve estar sendo obedecido, né? Provavelmente, né? Nós temos movimentos. Outra coisa, nós estamos no movimento de greve. Ele se mostrou necessário nesse momento, né, para os servidores que estão realizando a greve. Até para que ocorra a melhoria da prestação dos serviços. Né? Como se tem conhecimento, as agências elas precisam, todo serviço precisa de uma continuidade de melhorias, né? De aperfeiçoamento, de adequação das remunerações conforme os preços de mercado, para que esses servidores eles tenham condição de prestar um excelente serviço para a comunidade. E até um maior número de servidores que viria através de concurso. Essa, eu acredito que seja uma reivindicação, é uma das reivindicações e nós esperamos, né, que seja atendida junto com as demais. Ok. Bom, você veio aqui principalmente para falar sobre essa questão da reabertura da agência do INSS Arapiraca, que já aconteceu. Felizmente, nós tivemos exatamente um ano. Isso foi lá em 2021, né? Que aconteceu aquele incêndio. E logo depois passou por toda aquela reforma tal. Muita demora, mas o fato é que houve a reabertura. Mas estamos para falar aqui principalmente sobre novas regras para a aposentadoria em 2022. Vai, não vai, as novas regras surgem. E aí é sempre interessante a gente falar sobre esse assunto, e quando começa a falar sobre assuntos dessa natureza, logo surgem as dúvidas por parte dos nossos amigos ouvintes. Por isso que eu quero dizer que você pode interagir conosco, como sempre, através do 996398389. Então, se você tiver alguma dúvida durante essa conversa que estamos tendo aqui com a Camila Sadoc, claro que você pode interagir, vai mandando a pergunta. Vamos aproveitar a presença da Camila. Não é todos os dias que a gente tem a presença de uma especialista para tirar dúvidas dessa natureza, né? Então, vamos começar. Por onde a gente pode começar em relação a essa questão das novas regras? São muitas que começam agora em 2022? Veja, José Rocha, é o seguinte, antes da reforma... Eu gostaria só que você se aproximasse um pouco mais para a gente ouvi-la de forma bem nítida. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos a aposentadoria por idade comum e nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuições. Outras espécies de aposentadoria também existiam, né? A aposentadoria do professor continua existindo, a aposentadoria especial, né? E com a conversão, né, do sistema após reforma, o que aconteceu é que essa aposentadoria comum por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi convertida em aposentadorias programadas, né? Só que, considerando o direito adquirido, né, de quem já tinha contribuições vertidas para o regime geral da Previdência Social antes de 13 de novembro de 2019, foram aplicadas regras de transição. O que são regras de transição? São regras que permitem garantir o direito adquirido, né, porque quem já vinha contribuindo antes tem o direito de que as regras anteriores tenham aplicação. Só que, considerando que a reforma ela atingiu normas constitucionais por sua própria natureza, alguns aditivos de regras foram acrescentados. Por exemplo, a idade mínima, porque ela aumentou independentemente, né? A mulher que antes se aposentava aos 60 anos, a partir de 2023 e já no ano de 2022, ela teve o aumento da idade mínima exigida para a aposentadoria, né? Neste ano, nós temos a exigência de 61 anos e 6 meses. A partir de 2023, para todas as mulheres, a regra de aposentadoria será os 62 anos completos. Para o homem, manteve-se a idade de 65 anos. Entretanto, para tanto homem quanto mulher, nós temos a regra dos pontos e também as regras de transição. Sintetizando, as aposentadorias programáveis
considerando a necessidade de adequação com as regras anteriores e as atuais, ela permite 5 cálculos diferentes, certo? Esses cálculos eles já estão contemplados nos sistemas do INSS, de modo que toda vez que for dar entrada um requerimento, o sistema ele já está programado a conceder aquele que é mais vantajoso, tá certo, para o segurado. Os cálculos de sistema, a formatação, vai levar para aquela aposentadoria que é mais vantajosa. Sempre vai apresentar a mais vantajosa. Não que o segurado ele não tenha a opção de especificar, mas o sistema sempre vai entregar para ele aquilo que é mais vantajoso dentro das 5 regras de transição. Certo. Normalmente ele vai fazer um levantamento e vai constatar aquilo que já é indicado pelo próprio INSS, uma vez que as regras são aquelas tidas como as melhores para esse que está procurando a aposentadoria. Isso parece complexo, mas como nós sabemos, hoje nós temos a conversão para o digital e com o portal Meu INSS, cada cidadão, cada segurado tem a opção de, com a sua senha de acesso pessoal, realizar a simulação de sua aposentadoria. Então, independentemente de já ter os 62 anos, a mulher, os 61 e 6 meses, ou o homem ter os 65 anos de idade, considerando as outras regras de ponto, que podem até diminuir essa idade mínima, basta fazer o cadastro, obter a senha do Meu INSS, entrar no portal e fazer a simulação da aposentadoria. Ele vai ter um relatório, e nesse relatório ele vai ter a resposta para as 5 possibilidades, né, de regras, em qual ele está enquadrado, qual é a mais adequada. E vamos supor, um jovem, um homem de 45 anos, tá certo? Ele, claro, ele não tem idade mínima para se aposentar e provavelmente ele ainda não tem o tempo de contribuição também, carências suficientes. Mas ele gostaria de programar a sua aposentadoria. Ele quer saber como está a sua situação atualmente. Ele vai fazer um cadastro no site do Meu INSS ou vai obter a senha de acesso inicial, se ele não quiser fazer o cadastro, nos postos do INSS no balcão. Vai acessar o portal Meu INSS e ele vai fazer um cálculo, uma simulação de sua aposentadoria. Esse extrato que é emitido pelo sistema vai permitir com que ele saiba o que ele tem hoje e o que falta em cada regra para ele conquistar a sua aposentadoria. É uma forma simples para que o cidadão ele não tenha obrigação necessariamente de conhecer toda a legislação previdenciária. Mas o INSS organizou o sistema de modo que ele possa, sozinho, se assim ele entender, ter essa informação. Por exemplo, José Rocha, aposentadoria por idade para quem já tinha contribuições anteriores a 13 de novembro de 2019. Quando ele faz a simulação no sistema, ele vai ter, na primeira linha, né, desse relatório, o que ele precisa ter e quanto ele tem, certo? Para os 2 requisitos, tanto para a carência quanto para o tempo de contribuição. Isso é muito positivo, é uma forma simples, né, de dar acessibilidade do conhecimento ao usuário de serviço. Agora, Camila, faz todo esse levantamento, mas as regras podem mudar como normalmente tem mudado com o passar dos anos. Mas... e aí, havendo mudança, significa dizer que, no caso, quem tem esses direitos adquiridos não sofrerão, digamos que, algumas mudanças que venham a acontecer e que não sejam tão benéficas assim para aquele que está tentando se aposentar? Como é que funciona isso? Há uma garantia de que aquilo que tem hoje vai prevalecer independente das mudanças que vierem depois? No direito nós temos o direito adquirido. O direito adquirido é uma ressalva de que a lei nova, ela tem que ter eficácia dali em diante, não é? Uhum. Nós tivemos aquela história, não retroagem para prejudicar. Entretanto, nessa reforma da Previdência, nós temos um quadro, um cenário, né, de pessoas que tinham parcialmente, já tinham direito adquirido, porque já tinham contribuições, mas elas ainda não tinham conquistado o direito efetivo à aposentadoria. Certo? Elas estão em transição. Eu tinha 20 anos, ainda faltavam 10, por exemplo, para completar o meu tempo de contribuição. Nesses casos, o direito adquirido resguardou o direito e trouxe algumas pequenas regras de transição. Foi o que foi feito, né, pelo Legislativo, acrescentando pedágio, regra de pontos, de 50% de pedágio, 100% de pedágio, que vai depender muito de cada quadro. Veja, como é que funciona essa regra? Para quem já tinha o tempo de contribuição e a idade antes de 13 de novembro de 2019, é direito adquirido perfeito. Essa pessoa ela não teve qualquer influência nas novas regras de aposentadoria. Para quem estava faltando até 2 anos para completar o seu tempo de contribuição,
ela teve um pedágio de 50% em cima daquilo que faltava para completar o seu tempo de contribuição. Para quem? O que é isso exatamente, esse pedágio? O pedágio é um acréscimo de tempo, vamos supor. Que uma mulher, em 13 de novembro de 2019, com a publicação da reforma da Previdência, ela tinha 28 anos e um dia de contribuição. Então, nós temos uma pessoa que tinha menos de 2 anos para completar os 30 anos que o INSS exigia aquela oportunidade para aposentadoria, certo? Em cima desse saldo residual para a sua aposentadoria, ela teve um acréscimo de 50% de pedágio, tá certo? Então, esse cálculo de menos de 2 anos, ele teve um acréscimo de tempo. Então, ela teve que aguardar um pouco mais para conquistar a sua aposentadoria. Agora, para os casos em que o segurado do INSS, ele tinha uma falta de tempo, né, uma complementação superior a 2 anos, esse pedágio ele foi de 100%. Foi a regra também instituída pela nova emenda. Ok, tem também um tema aqui interessante, pensão por morte. Veja bem, o benefício se estende ao dependente do segurado falecido. Dessa forma, a cada 3 anos, 1 ano é acrescido na faixa etária do dependente. E aí eu gostaria que você explicasse, porque a gente falando assim de forma sucinta como está, fica difícil de entendimento para o leigo, assim como eu, por exemplo. As pensões por mortes, elas são garantidas aos dependentes da pessoa, do segurado falecido, seja um cônjuge, uma companheira, um filho, até os 21 anos de idade, certo? Essa regra, ela se refere a questões de equação, né, entre valores a receber, certo? Mas o ponto principal é o seguinte, que o direito à pensão, ele continua sendo garantido, independentemente. Então, veja, se quando do óbito for comprovado que a cônjuge, no caso da mulher casada, estava ali, comprova o seu casamento, ela irá receber tranquilamente a sua pensão, basta que ela procure os canais do INSS, né, e requeira, comprovando a qualidade de segurado daquele instituidor, que é o falecido, e a sua relação de dependência. Da mesma forma para os filhos menores de 21 anos, que a comprovação se dá por meio do registro, né, de nascimento e documentos correlatos como identidade, que comprova essa relação de parentesco. Bom, o Fernando está acompanhando atentamente ali, eu não sei se alguém mandou alguma pergunta, se você gostaria de dirigir alguma pergunta. Fernando, satisfeito? Ok. Bom, acabou o tempo, seria até interessante que a gente tivesse mais tempo, Camila, para continuar falando, porque é um assunto bastante complexo, diga-se de passagem, e as regras sempre surgem, mesmo aquelas que já foram estabelecidas, mas ela tem as modificações já previstas, né, quando essas leis foram aprovadas, e realmente é complicado. Temos aí uma participação? Ok? Vamos lá. Então, Camila, ela já está com o fone aqui, vai ouvir atentamente a pergunta. Vamos lá. Bom dia, Rocha, bom dia a todos aí da bancada. Aqui quem fala é Carlinho Barbosa, sítio Tinguim, Craíbas. Eu queria saber com quanto tempo um agricultor ele se aposenta mesmo sem ele ter terra. Por exemplo, ele trabalha diarista. Aí chegou a idade, como é que faz para se aposentar? Com que idade mais ou menos? Eu acho que o ouvinte quis dizer aí sem contribuição. Seria essa? Bom, eu acho que você entendeu. Vamos lá. Olá, é Carlinhos, não é? Carlinhos, bom dia, tudo bem? Muito pertinente, né? O tema do rural, ele ficou fora até então e você veio trazer essa exceção à regra, né, da reforma da Previdência. Veja, Carlinhos, o agricultor, o segurado especial, que é aquele que desenvolve a atividade rural em regime de economia familiar, que coloca a sua rocinha, né? E tudo mais, a família, e dali ele tira a sua subsistência, que é o segurado especial propriamente, e que não tem vínculos urbanos superiores a 120 dias, ano civil, e nem outra característica, né, que o retire desse direito, ele manteve a idade para aposentadoria. Então, tanto as mulheres quanto os homens não sofreram nenhuma modificação no seu direito com relação à aposentadoria do segurado especial. Ela se manteve. Então, os homens aos 60 anos e as mulheres aos 55 anos, certo? Não houve modificação. Mas a pergunta que ele se referiu ao contribuinte individual, que é o diarista, tá certo? Olha, Carlinhos, nesse caso, existe
a ressalva para a redução do tempo, tá certo, de contribuição, tal qual acontece com o empregado rural, que é diferente do segurado especial. O empregado rural é aquele que assina a carteira no âmbito rural. Ele trabalha na agricultura, mas ele tem uma forma de vinculação diferente. O segurado especial, ele não precisa contribuir diretamente para o INSS. A contribuição, ela já é extraída dos insumos, da tributação. E o empregado rural, ele tem um desconto, tá certo, na sua folha de pagamento, que é revertida à Previdência, e mesmo assim ele tem a ressalva da redução do tempo para aposentadoria. O contribuinte individual, nesse caso, sendo da esfera rural, existe a forma de contribuir do agricultor, tá certo? E ele também tem os direitos garantidos com relação à redução do tempo para aposentadoria, certo? Desde que ele contribua especificamente no código, tá certo? Específico para o agricultor. Tá legal, muito boa essa participação do Carlinhos, até porque incluiu um assunto aqui que a gente ia passar sem tocar nele, que é justamente a aposentadoria rural. Camila, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, né? Sempre interessante ter explicações desse tipo, porque eu disse, é um assunto complexo, né? As mudanças surgem, geralmente quando essas mudanças surgem, por mais que sejam apresentadas de forma antecipada, mas quando pinta o momento da mudança, sempre vem a dúvida. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma especialista sobre o assunto, evidentemente que a gente tira muitas dúvidas. Muito obrigado por ter vindo, bom dia. Disponha, eu que agradeço. Queria fazer só uma ressalva. Sim, fica à vontade. Para toda a população, tem uma novidade no portal Meu INSS, que é o canal do PEP. O PEP é o Programa de Educação Previdenciária, de modo que qualquer cidadão, mesmo sem a senha inicial, se ele acessar o site do Meu INSS, ele vai ter um novo menu lá, que é Educação Previdenciária. Então, você pode obter informações dos seus direitos previdenciários sozinho, diretamente no sistema, certo? Tem cursos disponibilizados em videoaulas, orientações, que têm a finalidade de esclarecer o direito, tá certo, das pessoas. Então, se você tem dúvida e quer entender um pouco mais sobre direito previdenciário, o INSS criou esse canal também de acesso direto. Maravilha, o INSS é um aplicativo que eu acho que todo mundo deveria ter, principalmente aqueles que já estão se aproximando do período de aposentadoria, né? Muita gente ainda não tem, mesmo quem tem, às vezes tem dificuldade de lidar com ele, mas realmente é um aplicativo muito bom. Muito obrigado mais uma vez, a Camila Sadoc.